Senhoras e senhores, boa tarde. Estamos na 7ª edição da Semana dos Núcleos. Essa que tem como um dos principais objetivos a integração, capacitação e geração de negócios. Teremos ainda na quarta-feira, dia 17/8, às 13h30, uma capacitação com o tema de NR35 e exposições. Ainda no dia de amanhã, às 19 horas, teremos uma conversa organizada pelo Núcleo Comunitário contra a Enchente sobre os parques lineares. Na quinta-feira, às 19 horas, teremos um painel organizado pelo Núcleo de TI, com o tema Futuro das Comunicações. Na sexta-feira, teremos uma visita técnica na EraSul, organizada pelo Núcleo de Meio Ambiente, e fechando a Semana dos Núcleos, teremos a tradicional galinha com polenta do empreendedor, com retirada na Cirne a partir das 19 horas. No dia de hoje, a gente tem um painel, que consta este aqui, organizado pelo Núcleo de RH, sobre o tema Saúde Mental em Tempos de Pandemia. Convido a coordenadora do Núcleo, Juliane Thelma, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Me chamo Juliane, estou como coordenadora do Núcleo de Recursos Humanos e queremos desejar boas-vindas a todos, que esse evento seja muito proveitoso, um tema muito importante, que definimos, né, esse tema em reunião com o nosso grupo, com o Núcleo de RH, e devido à importância que tem se tomado durante agora a pandemia, convidamos a Licelma, da Unimed, Daniela Zanata, do SESI, e o Renan Schneider, do Porto de Itapuá, para trazer um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto. E como nossa mediadora, nós temos a Tatiana, que também é do SESI e integrante do Núcleo de Recursos Humanos aqui da Cirne. Fiquem todos à vontade para nos enviar dúvidas, perguntas, questionem, né? Tirem muitas dúvidas, perguntem para esses 3 profissionais que têm uma experiência para nos passar e aproveitem o evento. Tatiana, passo a palavra. Obrigada, Ju. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento da Semana dos Núcleos. Não vou me delongar muito, já vou passando a palavra para a Daniela Zanata, que é especialista em saúde mental no trabalho no SESI, no Serviço Social da Indústria, aqui no estado de Santa Catarina, e tem feito um trabalho aí bem enérgico, né, Dani? Estamos focando bastante aí em saúde mental. Então, vou passar a palavra para você para trazer para a gente na prática um pouquinho como que as indústrias, como as empresas aqui da região podem estar trabalhando e focando um pouco mais sobre esse tema que realmente é bastante discutido e gera muitas dúvidas, inclusive, a respeito. Então, passo a palavra para você e depois eu vou chamando os demais colegas aí para participarem do nosso painel. Obrigada, Tati, obrigada, Júnior, Juliane, a Cirne e o Núcleo de RH pelo convite para a gente poder tratar esse tema que tem ganhado cada vez mais força, relevância e espaço nas agendas. Então, eu sou Daniela, trabalho no SESI de Santa Catarina, focada no tema de saúde mental, sou psicóloga de formação também, então já tenho aí um histórico e uma experiência no tema, e quero compartilhar aqui um pouquinho com vocês algumas informações importantes para a gente entender por que esse tema está tão em pauta, e eu vou compartilhando aqui a minha tela com vocês. Por que esse tema está tão em pauta, por que a gente tem falado tanto dele nos últimos tempos, por que isso tem entrado para dentro das organizações, o que é saúde mental, afinal de contas, né? A gente fala tanto sobre esse tema, o que é, quais são os impactos, qual a relação com o trabalho, o que algumas empresas têm feito em relação a isso, como forma de inspirar vocês a pensar um pouquinho mais a respeito disso e o que é possível fazer,
E vou contar também ao final um pouquinho para vocês o que nós, SES, estamos desenvolvendo em soluções de saúde mental para poder apoiar nossas indústrias dentro da nossa missão de contribuir com as indústrias de Santa Catarina. Tati, só confirma se está vendo a tela, tudo certinho? Tudo certinho, Dani. Tá bom. Então, deixa eu seguir aqui com vocês. Quando a gente fala em saúde mental, para entender por que esse tema está tão presente nos nossos dias, sobretudo desde o ano passado, mais precisamente, né, do mês de março do ano passado, a gente não tem como falar no tema saúde mental sem remeter à pandemia, ao que nós estamos vivendo fortemente desde o ano passado, um ano e pouco aí, que a gente vem sendo desafiado a várias coisas que a pandemia tem trazido para nós, tem trazido aí sentimentos em todos os sentidos, né, na vida pessoal e profissional, de medo, insegurança, incerteza, prioridades que a gente tem precisado aí rever e desafiar. Eu trago aqui, né, como talvez um legado que a pandemia tem trazido para nós, a questão de a gente ampliar o nosso foco na saúde e no cuidado. Acho que a gente nunca discutiu tanto esses temas nos últimos tempos e a gente nunca tinha dado, talvez, a importância e a relevância que eles têm para cada um de nós, né? Então, cuidar da saúde, o cuidar de si, cuidar do outro, esse cuidado coletivo como algo que a gente vem aprendendo fortemente e que eu digo que espero que seja um legado que fique e que a gente consiga levar isso. Ao mesmo tempo, a gente foi desafiado também a rever o equilíbrio entre a nossa vida pessoal e trabalho. Muitas pessoas tiveram que adotar o home office aí de um dia para o outro, literalmente como modelo de trabalho, aí traz o trabalho para dentro de casa, como é que a gente organiza essa rotina, como é que a gente reorganiza. Ao mesmo tempo, a gente já vinha sendo desafiado antes da pandemia por um cenário econômico incerto, inseguro, instável. Isso só tomou uma proporção maior, né, com tudo que a gente vem vivendo. E como empresas, a gente já vinha com um desafio de ampliar o engajamento das pessoas. A gente tem aqui no Brasil um dado do Instituto Gallup, que a gente só tem 27% dos profissionais engajados, então é um número pequeno, que a gente já tinha esse desafio de ampliar. Ao mesmo tempo, outro desafio de aumentar a produtividade, para que a gente consiga melhorar os resultados dos negócios. E aí, com o cenário de pandemia, tudo isso foi tomando uma proporção maior. Tudo isso tomando uma proporção maior, a gente começa a ter um impacto grande na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, nos nossos sentimentos, comportamentos e em tudo aquilo que isso vem gerando ao longo aí dos nossos dias. E quando a gente fala em saúde mental, hoje, se a gente for fazer uma pesquisa na internet, a gente vai perceber o quanto tem de artigos relacionados ao tema. Eu fiz um recorte aqui bem rápido de algumas mídias que são bem direcionadas ao mundo dos negócios, como Exame, HSM, Forbes, o Valor Econômico, que tem apontado fortemente o quanto a gente tem percebido, quantas empresas têm percebido o aumento desses casos no trabalho, o impacto que isso tem trazido e o quanto é importante trazer esse assunto para a pauta, para pensar o que é que a gente pode fazer em relação a isso. Destaco aqui que o tema da saúde mental foi agenda no Fórum Econômico Mundial, aquele fórum que reúne lá na Suíça várias empresas, instituições governamentais no mundo todo que discutem aspectos relacionados ao futuro do trabalho, da economia, entre outros, e foi um tema bastante forte na agenda do fórum como um direcionamento para as empresas e países para que se tenha aí um compromisso assumido em relação à temática nos locais onde atua. Mas o que eu quero trazer para vocês de contexto, para a gente poder entender um pouquinho melhor como isso começou, o que está acontecendo e para onde isso vai, é compartilhar esse gráfico com vocês, que é um gráfico que tem sido discutido no mundo todo por especialistas da área da saúde, e que ele fala de 4 ondas, que não são aqui as ondas da infecção do vírus que a gente ouve falar tanto, mas são ondas que mostram o impacto que a gente vem vivendo na saúde das pessoas e o impacto nos sistemas de saúde, seja ele público ou privado. Então, começa com a primeira onda, nessa curva aqui roxinha, em que a gente começou a ter uma sobrecarga dos sistemas de saúde, problemas de saúde nas pessoas gerados pelas complicações da infecção do Covid-19.
Depois a gente tem aí na sequência a segunda onda, também por conta da sobrecarga do sistema de saúde, complicações também urgentes, que não são de Covid, mas que tiveram dificuldade de ser tratadas e serem atendidas. A gente tem a terceira onda, que a gente está vivendo ainda, que é a descompensação das doenças crônicas, por conta de interrupção do tratamento, as pessoas não fizeram os exames de rotina que precisavam ser feitos, por medo de sair de casa, ou porque algumas clínicas tinham restrição, isolamento, enfim, uma série de fatores que acabou gerando algo que o nosso sistema de saúde está lidando agora com outro ponto que está gerando sobrecarga. E a gente tem aqui, que eu quero destacar para vocês, a quarta onda, nessa cor rosa escuro ou vermelho, enfim, né, que é relacionada às questões de saúde mental, ou aos transtornos mentais, ou às consequências que isso vem trazendo. E aí, o meu primeiro ponto de destaque é mostrar para vocês que, se a gente observar as outras 3 ondas, elas crescem, e todas elas muito impulsionadas pela primeira, pelas complicações relacionadas ao Covid-19, elas crescem e depois elas vão diminuindo ao longo do tempo e se estabilizando num patamar mais baixo. A quarta onda, ela cresce, 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 e ela se estabiliza num patamar mais alto. Então, isso significa, e é o que o mundo todo tem discutindo, a OMS sobretudo, de que a gente vai viver as consequências dessa quarta onda, dos problemas relacionados à saúde mental e dos transtornos mentais por muitos anos ainda pela frente. Por quê? Porque a gente foi impactado por muitas situações que começaram ali na primeira onda, que eu não digo que os transtornos mentais nunca existiram, que só começaram aqui, não é isso, mas eles foram potencializados, e a gente teve um cenário que contribuiu para isso, ou seja, pessoas que foram expostas de forma traumática à infecção da Covid-19, a exposição à morte de entes queridos e todas as consequências relacionadas ao luto, a própria ação do vírus no sistema nervoso central, que os estudos já mostram que há consequências mentais e neurológicas, como consequências e sequelas pós-Covid. A gente precisou mudar a rotina, a gente teve impacto nas nossas relações afetivas, a gente tem que lidar com as consequências econômicas, muitas pessoas, se não a gente, mas pessoas próximas que perderam o emprego, tiveram dificuldades econômicas, e aí, como eu falei antes, tudo isso trazendo e potencializando sentimentos como medo, insegurança, incerteza, o que vem reforçando o fato de que a gente vai viver sim essa quarta onda, as questões e as consequências na nossa saúde mental por um longo tempo. Então, isso reforça a importância de a gente trazer esse tema para a nossa agenda. Em relação aos números que a gente tem falando de saúde mental, olhando aqui para o nosso país, para o Brasil, a gente já tem um ranking bastante importante para ser observado. Então, já somos considerados o país mais ansioso do mundo, o segundo em estresse e o quinto em depressão. A nossa região, a região sul do Brasil, ela tem inclusive uma média 50% maior comparada às outras regiões no índice de depressão. Então, pontos aí para a gente ficar atento. E o que se perde com isso, né? Que é um outro ponto importante para a gente olhar aqui. Existem algumas estimativas, trago 2 aqui para vocês, uma da OMS, que já aponta que o mundo tem aí uma perda em torno de $1 trilhão, perda de produtividade anual, relacionada aos transtornos mentais. Isso, para a gente ter uma ideia, equivale ao PIB do México, que é a 16ª economia do mundo. No Brasil, a Escola de Economia de Londres tem uma estimativa de que a gente perde em produtividade em torno de $78 bilhões anuais, só relacionados à depressão, que é um dos transtornos mentais, que para a gente ter uma ideia do que isso significa, equivale ao PIB do nosso estado. E se a gente seguir, né, hoje os transtornos mentais já são o 3º maior motivo de afastamento no Brasil, de afastamento no trabalho. A OMS prevê que ele se torne o primeiro nos próximos anos, e ela fazia esse alerta lá em 2018, antes da pandemia. Quando a gente compara 2019 a 2020, que são dados da Secretaria de Previdência Social e Trabalho, a gente já observa que de 2019 para 2020 houve um aumento de 26%
nos afastamentos e aposentadorias relacionados ao CID-F, que é o CID que comporta aí todos os transtornos mentais, o que representou mais de 500 mil de trabalhadores que se afastaram ou se aposentaram em 2020 por conta dos transtornos mentais. E qual é o outro ponto, né, que está aqui no iniciozinho desse slide para destacar para vocês? Quando a gente fala em ranking, né, das principais causas de afastamento, por exemplo, a gente olha o terceiro motivo. Mas em algumas empresas, esse já é o primeiro motivo de dias perdidos, porque quando a gente fala em afastamentos por depressão ou pelos transtornos mentais, a gente está falando em afastamentos que têm uma duração longa, que pode ser de 3 meses a muitos anos, o que pode significar um impacto bastante grande para as pessoas que ficam com sobrecarga, com todos os custos relacionados à reposição das pessoas que não estão lá, enfim, tudo que vocês já sabem até muito mais do que eu, dos impactos que isso gera. E aí eu quero trazer aqui para vocês um outro dado, que é um dado mais recente, para a gente olhar aqui nessa linha do tempo. A gente teve, então, em 2020, muito por conta da pandemia, o aumento dos transtornos mentais. Aqui estão os principais, que é a ansiedade, estresse, depressão e o burnout. O burnout é essa sigla em inglês que se refere ao estresse crônico relacionado ao trabalho. Então, dos 4, é o único que tem uma relação direta com o trabalho. Em 2021, esse cenário de aumento permanece. A gente está coletando os dados agora para ver como é que eles estão comparados ao ano passado, mas ainda não tem uma divulgação. O alerta da OMS de que a gente vai ter, sim, né, os transtornos mentais como principal causa de afastamento. E um alerta mais recente da OMS também, que aponta que em 2030 a gente vai ter o estresse laboral como principal causa da depressão. Se a gente olhar nessa linha do tempo, estamos em 2021, 2030 está logo aí, né? Então é um alerta bastante importante em que a gente vai ter uma relação mais direta com as questões do trabalho para a depressão, que hoje já é o transtorno mental que mais afasta as pessoas do trabalho e que mais incapacita. Então, para reforçar para vocês aqui a importância, mas também seguir aqui e dizer, né, eu trouxe tanto problema até agora, né, tanto número que alarma, assusta, mas para a gente entender um pouco mais sobre esse cenário, e dizer aqui para vocês que tem solução. Né? O OMS diz que a cada $1 investido em prevenção, a gente pode ter em torno de $4 de ganho em produtividade e engajamento. Então, a grande chave para a gente olhar para a saúde mental é a prevenção. E por que isso, né? Porque a maioria das pessoas que têm transtornos mentais tem sintomas leves. A gente fala de 80%, 90% dessa população. Então, são pessoas que estão trabalhando normalmente, vivendo as suas vidas normalmente. Quando a gente fala em prevenção, a gente fala em identificar precocemente esses sinais e sintomas e tratar adequadamente. Quando a gente trata adequadamente, a gente evita essas complicações futuras desses números todos que a gente viu até agora. Aqui é a mesma relação para a gente entender melhor com as doenças crônicas, inclusive os transtornos mentais para a OMS, eles estão na mesma linha, na mesma categoria das doenças crônicas. Quantas pessoas a gente conhece que têm hipertensão, que têm diabetes, que fazem um tratamento adequado, tomam todos os cuidados devidos e vivem suas vidas laborais e pessoais de forma normal. Então, é a mesma relação para trazer aqui para vocês. Mas para a gente também caminhar no entendimento da prevenção e do que é possível ser feito em relação a isso, vamos só alinhar aqui um pouquinho o que é saúde mental, né? Quando a gente fala nesse termo, a gente está falando da forma como cada um de nós reage às exigências, desafios e mudanças que a gente vai vivendo ao longo do nosso dia e da nossa vida. Diariamente a gente vive uma série de emoções que são boas ou ruins, que fazem parte da nossa vida, e a forma como a gente lida com essas emoções é que vai determinar a qualidade da nossa saúde mental. Então, esse é um ponto bastante importante para a gente ter isso em mente. E um outro ponto para trazer aqui, extremamente importante quando a gente fala da prevenção, é o preconceito que está muito atrelado ao tema da saúde mental. Então, essa é uma grande barreira quando a gente fala em prevenção. O tema ele está extremamente carregado de preconceito que foi construído historicamente na nossa sociedade. Como o transtorno mental ele não é uma doença que a gente consegue diagnosticar num exame de imagem laboratorial, por exemplo,
ele é muitas vezes entendido como algo que a pessoa escolhe ou como algo que ela não soube lidar. Então, ele pode ser entendido como fraqueza, como exagero, como loucura, como frescura, como drama, e tudo isso são elementos que vão gerando barreiras para que as pessoas procurem ajuda já nos primeiros sinais e sintomas e a gente possa evitar essas complicações todas. Para a gente entender um pouquinho como é que esse preconceito funciona, eu vou trazer aqui uma frase para a gente refletir um pouquinho. Quantas vezes a gente já ouviu, já pensou, ou até já falou e está tudo certo, porque a gente está inserido nesse contexto, frase como essa: nossa, mas aquela pessoa tem tudo, por que ela está deprimida? Ela tem um emprego, ela tem uma família, ela tem uma casa, por que ela está deprimida? É difícil entender. Aí a gente troca a palavra deprimida por com câncer e vamos ver como é que fica. Nossa, mas aquela pessoa tem tudo, por que ela está com câncer? A gente não ouve essa frase, porque a gente entende que a pessoa estar com câncer não é uma escolha dela. Inclusive, se fosse uma escolha, ela escolheria não ter. Então, é a mesma coisa quando a gente traz para os transtornos mentais. Não é uma escolha, é uma doença, e que quando é tratado de forma adequada, a gente tem aí uma grande chance de seguir bem, com bons resultados aí nos tratamentos. E aí vencer a barreira do preconceito é um ponto extremamente importante para a gente caminhar na linha da prevenção. E aí, trazendo para o contexto do trabalho, né, o que isso tem a ver com o trabalho, quais são os impactos, um primeiro ponto é que o trabalho ele representa para todos nós questões que vão muito além da sobrevivência econômica. É um espaço onde a gente constitui a nossa identidade, onde a gente tem um espaço de inclusão social, onde a gente consegue colocar a serviço de algo nossos talentos, nossas melhores habilidades, que faz com que a gente tenha sentido de propósito na nossa vida em muitos casos. Então, o trabalho tem um espaço de importância bastante grande na nossa vida. E assim como para todas as outras doenças ocupacionais, em saúde mental, o trabalho ele tem presente elementos que podem funcionar como fatores de risco ou como fatores de proteção. Fatores de risco quando eles vão impactar negativamente na saúde do trabalhador, e de proteção quando eles proporcionam apoio e fortalecimento. O que são esses elementos? São aqueles que a gente está muito acostumados a ver no dia a dia de trabalho e até nas pesquisas de clima organizacional, como comunicação, as condições e recursos para o trabalho, a liderança, a sobrecarga, a pressão, o sentido do trabalho, enfim, elementos que fazem parte do dia a dia e que a gente precisa olhar com essa lente para entender o quanto eles estão funcionando como risco, como proteção, e que podem, inclusive, contribuir no aspecto da saúde mental das pessoas. E por que isso é importante? Porque tudo isso, o impacto, quando a gente fala em saúde mental, é um impacto que a gente observa em indicadores que são muito caros em todos os sentidos para as organizações. E impactos que a gente observa, alguns mais diretos e outros de forma mais indiretas. Então, diretos, o acidente de trabalho, o absenteísmo, por exemplo, e indiretamente o presenteísmo, aquelas pessoas que não estão bem, estão lá fisicamente trabalhando, mas estão com a sua produtividade reduzida. Porque se a gente observar, muitos transtornos mentais, por exemplo, têm como sintomas ou sinais a dificuldade de concentração. O que a dificuldade de concentração pode impactar nesses indicadores? E aí isso vai repercutindo nos outros, no engajamento, na rotatividade, no clima organizacional, na qualidade, na própria imagem da empresa. Então, o quanto isso precisa, sim, ser observado para que a gente cuide desse contexto de uma forma mais sistêmica. E aí, aqui, indo já para o final da minha fala, quero compartilhar com vocês o que algumas empresas aqui no Brasil têm feito em relação ao tema, como forma de inspirar e de a gente pensar nas possibilidades, nos caminhos possíveis. Então, eles têm trabalhado fortemente nessas frentes que estão listadas aqui. Quero só dar um destaque aqui, antes de falar de alguns exemplos, que quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando de um tema complexo, que não existe uma solução mágica, algo que vai resolver tudo, mas sim algumas ações que a gente precisa conectar com a cultura da empresa, com aquilo que é possível que ela seja feita. E aí trabalhar fortemente em frentes como informação e sensibilização para diminuir preconceito,
em poder organizar esses dados, identificar esses casos de forma mais precoce, para poder encaminhá-los para tratamentos adequados, trazer a liderança para o centro desse processo, para que eles sejam aí grandes agentes que atuem em prol da saúde mental dos seus times e criar canais aí que favoreçam a escuta e o acolhimento dessas pessoas. Então, por exemplo, né, a Unilever tem uma ação que eles chamam de Champions de Saúde Mental, em que eles capacitam colaboradores voluntários para trabalhar como, essa expressão não é boa, né, mas como socorristas em saúde mental. Então, eles recebem toda uma capacitação e as pessoas, os colegas, sabem que se eles precisarem de alguma ajuda, eles podem contar com essas pessoas que vão fazer uma boa escuta, vão fazer um bom acolhimento e vão saber orientá-los e encaminhá-los para aquilo que vai trazer um tratamento adequado. O Grupo Boticário, num primeiro ano, investiu fortemente na liberação de uma plataforma de teleatendimento para consultas de psicologia. Neste ano está investindo fortemente na capacitação da liderança. A gente tem o Novo, que é uma farmacêutica que produz aí talvez o maior número de insulina aqui no Brasil, que está investindo fortemente no olhar para os profissionais de alta performance, que são profissionais que, por serem altamente engajados, têm muita dificuldade de perceber esses primeiros sinais, e aí, quando isso acontece, já entra por uma situação mais complicada, e são pessoas que têm mais medo, mais receio de falar sobre essa questão, e acabam levando até um ponto que isso agrava bastante. E aí, falando em profissional de alta performance, né, a gente teve o exemplo agora na Olimpíada da Simone Biles, que trouxe o tema aí à tona, que acabou desistindo de prova, uma profissional de alta performance, por conta de não estar bem, né? Então, a gente começa também aqui a quebrar alguns mitos de que saúde mental está só nas pessoas que têm baixa performance, por exemplo, um trabalho que a Novo está fazendo, e perceber que isso está presente nesses grandes talentos que a empresa não quer perder, mas que são pessoas que, porque são altamente engajadas, elas vão ao máximo, né? Elas vão tirando o máximo de si para poder seguir em frente. E a Ambev, que criou no ano passado, ficou bastante na mídia, uma diretoria de saúde mental na empresa, que tem aí como um grande foco disponibilizar mais atendimento para as pessoas, de capacitar a liderança, de trabalhar a questão da informação e sensibilização por meio de vários recursos internamente, está organizando os seus dados, porque os dados estão muito soltos, né? Então, hoje a gente percebe em muitas empresas que a gente tem conversado que a fala é muito comum, né? A gente percebe que as demandas em saúde mental estão aumentando, mas a gente não tem esses números muito certos, né? Então ele acaba ficando muito no campo da percepção, não é diferente na Ambev também. Então aqui só para trazer alguns exemplos para vocês, e para finalizar minha fala, quero contar o que nós, SESI, estamos fazendo, né, no desenvolvimento de soluções para apoiar as empresas e os trabalhadores de Santa Catarina, para poder aumentar e reduzir os custos, né, relacionados ao afastamento, sempre olhando para o cuidado com as pessoas e com o negócio. Então, a gente está trabalhando nessas 3 frentes de prevenção, em soluções que olhem para as pessoas que não têm sintomas ainda, em pessoas que têm esses primeiros sintomas para a gente evitar esse agravamento, e também para as pessoas que precisam, na prevenção terciária, de algum tipo de atendimento. Então, a gente trabalha aí nessas 3 frentes, em que a gente tem soluções organizacionais, que vão desde consultoria, treinamentos, workshops, campanhas e palestras de sensibilização. Na frente de identificação e monitoramento, a gente está em desenvolvimento de uma ferramenta de tecnologia, uma assistente virtual que vai ajudar a identificar esses primeiros sinais e sintomas, para a gente poder ter esse tratamento mais adequado. E também com soluções individuais e coletivas, aqui a gente fala em atendimento, que é o atendimento psicológico, tanto presencial quanto teleatendimento. A gente lançou recentemente uma plataforma de telemedicina, em que a gente tem atendimento médico, de nutricionista e de psicologia, aqui ampliando ainda mais o acesso, né, pela conveniência de ser online, por um custo mais reduzido, que facilita o acesso das pessoas.
E uma outra modalidade de atendimento que são os grupos terapêuticos, onde a gente cria espaço para rodas de conversa, para grupos que tenham aí temas em comum para serem trabalhados, para que eles possam compartilhar, aprender um com o outro e desenvolver recursos para poder trabalhar nesse sentido. Então, aqui só abrindo um pouquinho mais para vocês, na linha de sensibilização, a gente tem aí uma frente de campanhas e palestras, para as lideranças, workshops, e para o RH e SST para sensibilizar e também levar a instrumentalização. Então, como é que a gente pode ajudar esses profissionais tanto a identificar esses sinais e sintomas, quanto a aprender a lidar com isso, né? Que é uma pergunta que a gente ouve muito: como é que eu abordo, como é que eu falo, como é que eu converso, como é que eu encaminho, e toda uma linha de atendimento. Então, para compartilhar com vocês também. E aí, para agora fechar a minha fala, né, eu queria deixar aqui uma reflexão com vocês, porque como profissionais de RH, como líderes, enfim, a gente busca as pessoas que são mais criativas, mais inovadoras, as mais engajadas, as que tenham uma entrega além daquilo que a gente espera, que encantem os clientes, não é mesmo? Essa é uma busca que a gente tem o tempo todo, né? Esse tipo de composição que a gente quer para o nosso time. E a gente não vai conseguir esse time se a gente não cuidar da saúde das pessoas, saúde física e emocional. Então, essas frases aqui não é minha, tá? É da Carla Furtado, mas eu quero compartilhar com vocês de que saúde mental não é só sobre produtividade, é sobre sustentabilidade dos negócios e que não haverá organização sustentável com pessoas que sofrem. Então, para a gente levar essa reflexão e ter a certeza de que quando a gente está olhando para a saúde mental, a gente não está cuidando só das pessoas, mas a gente está cuidando do negócio e da sustentabilidade das organizações. Então, muito obrigada pelo espaço, espero ter sido útil para vocês, ter contribuído, vou ficar aqui à disposição para as dúvidas e passo para você então, Tati, para a continuidade da nossa conversa. Joia, Dani, obrigada, né, pela explanação, pelo conteúdo trazido. É um tema que a gente acaba conversando, que tem muitos paradigmas para serem quebrados, né? Eu até anotei ali, né, o trocadilho da frase que você trouxe ali, da depressão para o câncer, como é forte, né? Quando a gente para pensar, realmente ainda tem muito preconceito por trás, e por isso que às vezes as pessoas elas não têm essa liberdade de falar, de pedir ajuda. Às vezes, por mais simples que seja, às vezes é uma situação corriqueira, mas que está estabilizando, né, tirando um pouco, desestabilizando essa questão mental, e a gente não acaba não pedindo ajuda, né, pelo fato de se sentir meio, como que vai ser visto pelos colegas, ou pela empresa, pela instituição, enfim. Mas aí, seguindo nessa linha, né, obrigada, Dani, eu vou convidar, então, agora a Licelma, que é analista de gestão de pessoas da Unimed, aqui do Planalto Norte, para estar trazendo para a gente um pouco da experiência que vocês têm tido na Unimed nesse tema. Eu passo para você, então, Licelma, e daí eu deixo um pouquinho das perguntas mais para o final. Daí. Perfeito. Você está me ouvindo, Tatiana? Estou ouvindo bem. Ok, então, Tatiana, muito obrigada. Júnior, Juliane, gostaria de agradecer a Cine, o grupo de recursos humanos, pelo convite, né? Gostaria de parabenizar a fala da Daniela, né? Eu acho que vai vir muito ao encontro, a gente vai conseguir elencar muitas situações que a Daniela trouxe para nós. Então, estava até em conversa com a Juliane, e ela até me relatou assim sobre como trazer exemplos práticos, né? Às vezes a gente costuma verificar exemplos de grandes empresas que têm grandes estruturas, e às vezes a gente não sabe como colocar em prática em estruturas menores, né? Então, para exemplificar, a Unimed Planalto Norte, nós somos uma empresa uma Unimed de pequeno porte, nós somos em 56 colaboradores, e a gente também estava preocupado com a saúde mental. A gente começou a trabalhar com programas de saúde mental aqui na Unimed em 2017, e a gente vem de lá para cá nos atualizando e, inclusive, vendo como isso tem se tornado mais forte, né? Então, quando a gente, em 2015, 2016, a gente viu que estava muito latente
esse assunto internamente, né, com os nossos colaboradores. E a gente, aqui na empresa, o setor de gestão de pessoas não trabalha sozinho, né? Acredito que as demais empresas também não, então a gente sempre tenta trabalhar em parceria. Na nossa cooperativa, a gente tem o setor de medicina preventiva, tem o setor de fisioterapia, então a gente pensando como equipe multidisciplinar, né, de vários aspectos da saúde do colaborador. Então, a gente entende, né, a gente trabalha aqui com na parte de saúde ligada a exames laboratoriais, que é a parte de corpo, onde a gente trabalha com reforço muscular, ginástica laboral, mas um dos pilares, então, é a saúde mental, que a gente vem trabalhando tanto com grupos, como também com psicoterapia individual. E como que a gente iniciou esse processo? Em 2017, então, a gente levantou a bandeira da saúde mental aqui na Unimed e tudo começou com a sensibilização. Então, nós fizemos uma parceria com uma psicóloga terceirizada, né? Nós não temos psicóloga interna, mas a gente fez essa parceria e, nesse momento, a gente iniciou com a sensibilização. Então, foi um trabalho de formiguinha. O tema na época foi você não precisa se sentir mal para querer se sentir bem. No caso, demonstrando para os colaboradores que não era só quando você tem algum sinal de depressão, né, quando você já está lá, né, numa situação mais agravante, que você vai procurar uma ajuda. A ideia era justamente trazer a bandeira para a gente cuidar da nossa saúde mental quando ela está começando a dar sinais ou fazer a manutenção, né? Então, a gente fez esse trabalho e foi muito interessante, porque logo após, a gente convidou todos os colaboradores a participarem de um grupo terapêutico. A ideia, então, era, final do expediente, a gente convidar os colaboradores para participar, então, desse grupo. Mas no início a gente não conseguiu exatamente o que a gente queria, né? De todos os colaboradores que nós solicitamos, a gente teve uma participação apenas de 25% dos colaboradores. Por mais que a gente visse que teriam mais colaboradores para estar participando dos nossos programas, projetos, a gente percebeu que tinha um pouco de preconceito. Então, às vezes a gente fazia um convite mais individualizado para os colaboradores, né? Chamando eles, vamos ter um grupo hoje, venha participar. E os álibis, eles brotavam, né, de forma estrondosa, assim. Mas a gente entendia que realmente as pessoas tinham medo do novo, não entendiam, ou a fala mais recorrente era: não, mas eu não estou me sentindo mal, eu não tenho depressão, então eu não preciso participar. Mas a ideia foi foi valorizar os colaboradores que participaram. Então, esse 25% dos nossos colaboradores, a gente fez um trabalho magnífico, foi excepcional. E no final de ano, então, a gente percebeu até um entrosamento da equipe, um entendimento, mas tudo feito com muito respeito, né? A psicóloga que conduziu esse trabalho desde o início, ela fez um contrato, uma contratação verbal com os participantes, e isso foi muito interessante, porque tudo que se falou dentro desses grupos, ficou dentro dos grupos. Para o ano de 2018, a gente manteve a bandeira levantada e a gente conseguiu aumentar uma participação de 25% para 36%. E foi muito bacana, porque a gente recebeu novos integrantes chegando ao grupo e conversando e entendendo que o grupo terapêutico era só o começo do trabalho. Que a ideia, né, os encontros, eles eram a cada 15 dias. E nos intervalos desses encontros, a psicóloga sempre deixava uma tarefa de casa para cada um fazer. E esses grupos, eles foram tomando um formato maior. Colaboradores que se sentiam à vontade, eles, no grupo terapêutico, relatavam
experiências, emoções, sentimentos. Os colaboradores que não se sentiam à vontade não precisavam falar. Eles estavam lá para escutar. Ou, se eles quisessem, ao final do nosso grupo terapêutico, a psicóloga sempre estava à disposição para conversar com eles individualmente, né? Ou, se eles quisessem, fazer algum contato posterior por e-mail ou por celular. Então, foi bem interessante, porque a gente percebeu as pessoas que tinham necessidade de falar, que se sentiam à vontade de falar, elas foram ouvidas e se sentiram acolhidas pelo grupo. As pessoas que estavam lá para aprender, mas não gostariam de se expor, também foram respeitadas. E isso, esse trabalho de 2017 e 2018, gerou uma credibilidade, uma confiança. Para o ano de 2019, a gente resolveu mudar um pouquinho. Então, a gente, em vez de fazer um grupo terapêutico de fala, a gente alterou para o que a gente chamou na época de Happy Friday, que era um encontro na sexta-feira, final do expediente, e esse era em horário de trabalho mesmo, a empresa cedia, né, o horário final para colaboradores que saíam um pouquinho mais cedo. Eles, digamos, às vezes era meia hora, trabalhava até 4h30, né? Então, 4 horas iam para o grupo. Esse grupo a gente fez de psicomotricidade relacional. E a gente já conseguiu 44% de adesão dos colaboradores. Foi um grupo, digamos, inovador, fazer psicomotricidade relacional, mas a gente conseguiu, a cada ano a gente percebeu que a adesão ia aumentando e sempre respeitando. Se um colaborador começava a fazer o grupo terapêutico e a partir de algum momento ele sentia que algo tinha tocado ele e decidia não ir mais, a gente fazia sensibilização, mas sempre respeitando a individualidade. E nisso também, a gente percebeu que muitos colaboradores tinham interesse em trabalhar a sua saúde mental, mas queriam, de fato, fazer algo mais individualizado por causa da sua privacidade. E com isso a gente trouxe a psicoterapia com 0% de coparticipação no plano de saúde. Então, a gente possui o plano de saúde em que existe a coparticipação para consultas e exames. Mas para incentivar os nossos colaboradores a justamente irem, né, fazer a psicoterapia, a gente então lançou esse programa. A gente organizou junto com o setor de medicina preventiva, talvez outras empresas tenham um setor de ambulatório, então daria para fazer essa aliança, né? É um exemplo bem bacana, em que o colaborador, né, no caso, ia até a medicina preventiva para solicitar a guia de psicoterapia. O setor, então, ele confeccionava a guia e utilizava o código do ambulatório. O colaborador, então, iria fazer as 10 sessões de psicoterapia e depois, se ele quisesse continuar, ele vai e continua solicitando as guias para o setor de medicina preventiva. E com isso, agora, na psicoterapia com 0% de coparticipação, a gente já tem hoje mais de 50% dos nossos colaboradores aderindo a esse programa. Então, veja só, de 25% que foi a primeira adesão em 2017 para hoje, mais de 50%, para nós é uma alegria, é uma satisfação. E a gente sabe que a psicoterapia, ela não tem um prazo de validade, você não vai fazer 10 sessões e vai terminar. Em geral, você vai iniciar, né, o seu acompanhamento e conforme o profissional de psicologia veja a sua melhora, né, no processo terapêutico, ele vai ampliando os encontros, né, até você fazer uma manutenção anual. E é isso que a gente quer. A gente quer que os nossos colaboradores, eles cheguem a um ponto que eles estejam bem e que eles façam essa manutenção, né? Foi a forma que a gente conseguiu implantar esse programa de saúde mental aqui dentro da cooperativa, mas ela sempre tem um olhar mesmo de acolhimento, né?
a gente conseguiu tirar a questão do preconceito, da fala das pessoas, da questão de quem faz psicoterapia porque está com depressão, porque, né, a pessoa não quer trabalhar, e isso tem dado realmente bons resultados aqui para nós. Agora, para o ano de 2021, a gente já está elaborando uma continuação do programa, né, com as medidas de proteção, né? Então, a gente vai porque, né, com a pandemia, a gente ficou realmente só com a psicoterapia, a gente parou com os grupos. Então, a ideia, conforme a vacinação avance e seja possível retomar algum trabalho em grupo com segurança, é retomar esses trabalhos em grupo também, para que os colaboradores também possam participar. Então, essa é a vivência nossa aqui, né, de 2017 até o momento, tem dado bons frutos para nós. Tatiana, era isso? Muito legal, Licelma. Muito bom mesmo. Nós ficamos com umas dúvidas aqui, uma perguntinha para você. Vocês fizeram alguma medição de algum indicador desde o início do programa, seja ele em retenção de talentos, ou clima organizacional, ou até mesmo produtividade? Vocês tiveram alguma forma de fazer uma avaliação? A gente faz as pesquisas de clima aqui interno. Então, quando a gente fez a pesquisa de clima contratada com psicóloga, a gente teve um grau de satisfação de 97%. Então, foi realmente muito produtivo. E também a gente faz a avaliação com os integrantes. Então, a satisfação dos participantes, né, do programa é de 100%. E um fator bem interessante é quanto à avaliação de desempenho individual. A gente trabalha com algumas competências e um dos itens é a inteligência emocional. E foi muito interessante que na autoavaliação da inteligência emocional, os colaboradores que participavam dos grupos eram mais, como eu posso dizer, pé no chão, né? Eles se avaliavam de uma forma mais que correspondia com a avaliação do superior, né? Eles não se superavaliavam, então eles tinham mais consciência do seu nível de inteligência emocional. Enquanto outros colaboradores, às vezes, numa autoavaliação, se superavaliavam, e quando faziam a calibração com a coordenação, o coordenador tinha uma visão um pouquinho diferente. Então, foi muito interessante que os participantes do programa tiveram uma consciência maior da sua inteligência emocional, e isso foi muito bacana. E da mesma forma, eles apontavam que estavam procurando já se desenvolver, sabiam dos seus pontos de melhoria e já estavam procurando se desenvolver. Então, é bem importante ter essas ferramentas para medir, sim. Tá joia. Então, obrigada, Licelma, por compartilhar um pouco da tua experiência aí da Unimed. Acredito que tenha sido de bastante valia aí para o público que está nos assistindo agora e que vão nos assistir depois também. Então, continuando nessa mesma linha, eu quero convidar agora o Renan Schneider para participar conosco desse debate aí. O Renan, que é supervisor de saúde e segurança ocupacional no Porto Itapuá, contar para a gente um pouquinho da tua experiência lá para nós, Renan. Fique à vontade. Boa tarde. Deixa eu compartilhar minha tela. Estão visualizando? Acho que sim, né? Sim. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, parabenizar a Cine aí pelo evento, né? Acho que é um tema muito relevante aí. Agradecer o convite do Júnior e do Adriano, que fizeram contato comigo. Eu tive um prazer em falar, porque eu sou de Rio Negrinho, né? Eu sou natural de Rio Negrinho, meus pais moram em Rio Negrinho, minha irmã mora em Rio Negrinho, então fiquei bem contente com o convite que o Adriano me trouxe. Então, diferente da Daniela, né? Eu sou engenheiro de segurança, né? Mas trabalho com 3 psicólogas muito próximas a mim no dia a dia, e até elas brincam comigo, né? Que eu já tô podendo até atender, porque a convivência aí, nesse tempo aí, a gente fala muito, né? E aí, esse tema de saúde mental, né?
E aqui eu até coloquei mais focado, eu expliquei para o Adriano, né, que eu ia falar um pouquinho mais das avaliações psicossociais, que é algo que a gente está atuando, que é uma das ações dentro do nosso programa de saúde mental, que é o guarda-chuva, vamos dizer assim. Coloquei aqui um slide só para contextualizar o Porto Itapoá, né? Ele iniciou aí uma família que tinha negócios em Rio Negrinho, lá em Itapoá, em 1993, e começou as suas operações em 2011. E hoje o Porto Itapoá já é o 4º terminal em movimentação de contêineres no Brasil, né? A nossa região de influência aqui, né? Então pega o sul, sudeste brasileiro aqui, cargas dos mais variados tipos. A nossa estrutura atual, né? Então hoje tem essa área aqui, e essa é a área futura aí após a expansão que está sendo feita em fases, né? E aqui as linhas de navegação que a gente atende hoje em todos os continentes, né? Então isso aqui é muito mais comercial, né? Não é o foco da apresentação hoje. Então a gente começou essa questão aí, o tema de saúde mental, há um tempo atrás, foi até um pouco antes da pandemia iniciar. A gente já vinha falando sobre esse tema, sobre essa questão. E aí aqui tem alguns autores, né, trazendo aí os motivos, né, da saúde do trabalhador, né, como a Daniela já trouxe, como questão aí dos riscos associados, né? Nós somos uma empresa que tem riscos elevados nas suas atividades, porque nós trabalhamos com movimentação de cargas, né? As máquinas são de grande porte, os equipamentos são de grande porte. O nosso público 85% é do público masculino, então nós temos ainda um desafio maior ainda, né? Quando vocês trouxeram ali a questão de falar sobre a sua questão de saúde mental, principalmente, né? O homem já não fala da sua saúde física, quem dirá falar da sua saúde mental, né? Então nós temos um desafio ainda maior para executar esses trabalhos e ter o engajamento dos nossos colaboradores em relação ao tema de saúde mental, né? E aqui também, né, como já foi bem falado ali, né, que a questão da depressão que afeta 32 milhões de pessoas no mundo, 11,5 milhões de brasileiros, então esses números estão crescendo diariamente, e a pandemia veio aí para ainda acelerar mais, eu acho que essa questão. Nós mesmos aqui no Porto Itapoá, a gente passou a adotar o trabalho de forma híbrida, né? Mas no início ficamos aí quase um ano sem estar na empresa presencialmente, indo poucas vezes para a empresa, cada um trabalhando na sua residência. E aí aquilo que nós já estávamos começando a engatinhar, de certa forma a gente via a necessidade de intensificar, de passar a realizar, mas também tinha a questão da pandemia, de não poder fazer, né, por causa de distanciamento, das pessoas não estarem no dia a dia na empresa. E aí a gente deu uma segurada até, né? O objetivo era ter iniciado o projeto de saúde mental em 2020, e aí, em função da pandemia, a gente acabou segurando, fizemos um projeto piloto, que foi por meio das avaliações, da aplicação das avaliações psicossociais, e aí, esse ano, sim, 2021, voltamos com força total, né, focado nesse tema, que é a bandeira de saúde e segurança. Hoje é uma bandeira muito forte dentro da empresa, né, porque tivemos algumas ocorrências no passado, alguns acidentes, algumas perdas, afastamentos, né, e tudo isso nos preocupa, né, a gente quer ter uma empresa zero acidente, né. Então, aqui as questões, né, que o estresse mental aí gera nas pessoas, não só, né, que daí, como já foi falado, as doenças crônicas, né, hipertensão, diabetes, fadiga ocular, muscular, arritmia cardíaca, elevando o risco de infarto, qualidade do sono, obesidade, acidente de trabalho. Então, a gente já tinha um programa de acompanhamento dos crônicos, que estavam aqui dentro dessas listas, então também já foi fácil da gente mapear quais seriam as pessoas que a gente iria iniciar com a aplicação desses testes, dessas avaliações, né? E aí também nós tínhamos um requisito legal, né? O requisito legal da aplicação das avaliações psicossociais, né? Então, o Ministério do Trabalho, por meio das suas normas regulamentadoras lá, ele estabelece que as empresas que tenham atividades com ambientes adversos, eles realizem essas avaliações psicossociais, e para colaboradores que fazem treinamentos em NR10, que relacionado à eletricidade,
NR33, que é espaço confinado, NR20, que é explosivos, NR35, que é trabalho em altura. Então, para algumas NRs, o Ministério do Trabalho estabelece que sejam feitas avaliações psicossociais, né? Então, a gente viu essa necessidade também, já para atender uma legislação e também servir de subsídio para o nosso programa de saúde mental e, principalmente, servir de subsídio para o nosso PCMSO, né? Para o nosso controle médico e de saúde ocupacional dos nossos colaboradores, porque muitas coisas que a gente, às vezes, não conseguia entender que aconteciam, por exemplo, principalmente o caso dos atestados, né? A gente, com as avaliações psicossociais, fazendo um comparativo, e aí a gente formou uma equipe multidisciplinar para tocar esse projeto, a gente conseguia, né, com o médico do trabalho, com o enfermeiro do trabalho, conversa com as psicólogas, com as aplicadoras dos testes, fazer se conversar e se chegar, né, naquilo que realmente estava impactando na saúde do colaborador, né? Então, o objetivo principal das avaliações aqui é avaliar o perfil psicossocial dos trabalhadores, né, em termos de equilíbrio afetivo-emocional, aspectos cognitivos, psicopatológicos, personalidade, relacionamento. Para nós aqui, o que pega muito é os testes de atenção também, né, por causa do tipo de atividade que a gente faz. E aí a gente definiu, no primeiro momento, que a gente faria apenas nos colaboradores dessas NRs, os crônicos e das NRs obrigatórios. Mas daí a gente evoluiu e falou, cara, na verdade a gente precisa, se a gente quer ter um programa estruturado de saúde mental, a gente precisa extrapolar ele para todos os colaboradores, né? Então, hoje a gente está fazendo, como a gente está aí com um número de mil colaboradores, a gente está fazendo individual essas avaliações, elas são feitas de formas individuais, então leva um tempo. Então, mas a ideia é a gente está fazendo primeiro os obrigatórios e depois expandir para todos os colaboradores da empresa, né? E aí o porquê fazer, justificativas que já foram apresentadas nas palestras anteriores, aumento desses testados com CDF, a gente vinha percebendo esse aumento, reclamação de colaboradores com crise de ansiedade e depressão, que às vezes, mesmo eles não falando, às vezes ele se abria com um colega e o colega trazia isso, se abria com um técnico de segurança, com a técnica de enfermagem no ambulatório, então eles traziam isso, né? O grau do risco do negócio, como eu comentei, né? Nós temos uma movimentação de máquinas e equipamentos de grande porte, içamento de cargas, né? As cargas suspensas, então tem um risco muito alto. E aí tem os itens aqui que a gente falou também, que isolamento social, né? A pandemia agravou isso e ainda a adoção aqui do trabalho remoto, né? Mesmo que de forma híbrida, você perdeu aquele contato do dia a dia com as pessoas, né? E aí a sua casa virou o seu local de trabalho,